Olá, turma, tudo bem? Vamos lá então, continuando mais uma aula de introdução à farmácia. Hoje é a nossa quarta aula e depois de todo aquele assunto de definições de termos, e agora a gente já consegue diferenciar o que é um medicamento de referência, genérico e similar, a gente começa uma aulinha um pouquinho mais light hoje, tá? Então, formas farmacêuticas. O que é a forma farmacêutica? Nada mais é de como esse medicamento está sendo apresentado, tá? Quando nós estamos manipulando, seja dentro da indústria farmacêutica ou seja numa farmácia de manipulação, esse princípio ativo ele vai ter que sofrer alguma ação farmacotécnica. Não tem como eu apresentar o medicamento apenas com o princípio ativo. Eu vou ter que fazer uma formulação. Nessa formulação, então a gente coloca o princípio ativo mais os adjuvantes farmacêuticos. Quem são esses adjuvantes farmacêuticos? Então sempre serão substâncias inertes que não vão desenvolver ação farmacológica. Elas não podem alterar a função do princípio ativo, não pode alterar o efeito farmacológico do princípio ativo, tá? Então eu coloquei ali, ó, estado final que o PA é princípio ativo, tá? É o fármaco. Então nós não estamos mais trabalhando com uma droga, nós estamos trabalhando com uma substância química a qual nós conhecemos todas as informações técnicas, certo? Então princípio ativo ou fármaco. Então, é o estado final que o princípio ativo é submetido junto com outros componentes da formulação, com a finalidade de facilitar a via de administração. O que é via de administração? Como esse medicamento será tomado, ou aplicado, ou administrado, visando o melhor efeito farmacológico, tá? Então, para eu fazer uma fórmula farmacêutica, eu tenho a ação do princípio ativo mais os adjuvantes farmacêuticos, que são os excipientes, os veículos, os conservantes, os corantes, os edulcorantes. Lembram que nós já vimos o que significa excipiente e veículo. Excipiente é o quê? É uma substância sólida, inerte, responsável por dar corpo e volume à formulação. Exemplo, talco, amido, lactose. E veículo é uma substância líquida, inerte, sem efeito farmacológico, que serve para dar corpo e volume à formulação. Exemplo, água, álcool, glicerina, mas a principal é a água, certo? Conservantes, então é uma substância que é adicionada à formulação no sentido de conservar essa formulação para que ela não desenvolva fungos e bactérias, né? Então é um conservante. Lembrando que o conservante ele tem que ser inerte em relação a ação farmacológica, tá? Ao efeito do medicamento. Não pode interferir na ação do princípio ativo. Corante, então, é uma substância capaz de dar cor. E edulcorante é uma substância capaz de desenvolver sabor doce, tá? Para que é que eu coloco corante e edulcorante? Para a formulação ficar mais agradável, né? Principalmente se eu estiver falando de um cosmético ou até mesmo de um xarope que vai ser administrado para uma criança, por exemplo, tá bom? Nem sempre as formulações vão receber corantes e edulcorantes. Por quê? Lembra, esses adjuvantes farmacêuticos, eles têm que ser inertes. Eles não podem interferir na ação do princípio ativo. Às vezes eu coloco um corante na formulação e ela acaba inativando o princípio ativo, por exemplo, né? Diminui a ação do princípio ativo. Então, a mesma coisa com sabor doce. Por que tem xarope, tem medicamentos que são tão azedos, tão amargos, né? Aquele gosto horrível de medicamento, né? Por que não coloca um sabor doce ali? Porque às vezes o princípio ativo é incompatível,
tá? Então, lembrando que adjuvantes farmacêuticos sempre têm que ser inertes, não podem alterar a ação do princípio ativo, certo? Então, vamos lá. O medicamento, ele pode apresentar várias formas farmacêuticas, ele não é apresentado só de uma maneira, né? Então, olha só, eu coloquei um exemplo bem básico aqui pra gente. O Cataflan, todo mundo já conhece Cataflan, já viu ou já fez o uso alguma vez. Cataflan é o nome comercial. A fórmula é o diclofenaco potássico, tá? Então, olha só, eu tenho o Cataflan na forma de gel, o Cataflan na forma de aerosol, o Cataflan na forma de draja e o Cataflan na forma de gotas. Então, eu tenho 4 formas farmacêuticas, eu tenho 4 apresentações farmacêuticas. Para que isso? Para que eu possa ter uma facilidade na administração. É uma criança, o meu paciente, não tem como fazer o uso de uma draja, então eu administro na forma de gotas. Ou a inflamação, diclofenaco é um anti-inflamatório, né, para quem não lembrava. Ou eu tenho uma inflamação apenas no músculo, dei uma batida, uma topada, né? Fui jogar bola e dei uma distensão muscular. Então, eu não preciso, às vezes, tomar algo via oral. Se eu fizer uma aplicação tópica, né, no local, então eu faço uso de um gel ou de um aerosol, tá? Então, eu facilito a administração. Eu tenho uma precisão da dose. A partir do momento que eu estou tomando uma draja, por exemplo, eu sei exatamente que naquela draja tem 50 miligramas de diclofenaco. Então, eu sei a ação, tá? Dependendo da forma farmacêutica, cápsula ou draja ou comprimido, eu estou protegendo do suco gástrico, né? Às vezes esse princípio ativo, ele não pode ser absorvido no estômago. Então, nós fazemos alguma forma farmacêutica onde a sua absorção será no intestino. E facilitando a ingestão, né? Então, às vezes o fármaco, né, por si só, é extremamente amargo. Então, dependendo da forma farmacêutica que eu vou utilizar, eu acabo mascarando esse sabor e o paciente toma sem sentir o gosto. Tudo bem? Então, esse é o objetivo. Para que a gente tem forma farmacêutica? Existem vários motivos, mas esses 4 aí, eles acabam sendo mais explicáveis. Quais são essas formas farmacêuticas? Então, olha só. Nós temos a forma farmacêutica sólida, a semissólida, líquida e gasosa. Nós vamos estudar essas 4 bem detalhadamente lá na disciplina de farmacotécnica, tá? Então, hoje eu estou apenas fazendo uma apresentação para vocês, mas detalhes, né, informações mais precisas, isso a gente vai ver lá na farmacotécnica, tá? Lá no 2º módulo vocês vão ter essa disciplina, é bem legal saber exatamente qual a função de uma cápsula, como se faz uma cápsula, tá? Exemplo. Na gasosa, eu já falo para vocês que são as inalações, né? Então, qualquer tipo de medicamento que você vai usar na forma de inalação, você está fazendo uso de uma forma farmacêutica gasosa, onde a absorção vai acontecer pelas vias aéreas superiores, né? Você vai respirar aquele gás, aquela inalação, aquele oxigênio, onde contém partículas do princípio ativo para fazer o efeito. Seja ele para falta de ar, seja ele para expectorar, tá bom? Então, já fica aí explicada a forma gasosa, que são as inalações. Agora, a forma farmacêutica sólida, semissólida, líquida, a gente tem bastante coisa para ver e maiores detalhes nós vamos ver lá na farmacotécnica. Mas eu começo apresentando para vocês, então, a forma farmacêutica sólida. Alguns exemplos, ó, para quem não lembrava, né? Quem é uma forma farmacêutica sólida? Comprimido, uma draja, uma cápsula, pós, óvulo, supositório, pastilha, glóbulos. Nós fomos ao laboratório, né? Lembra que eu mostrei para vocês? Então, eu mostrei para vocês as cápsulas, eu mostrei para vocês os glóbulos, e nós vamos aprender a manipular essas cápsulas, esses glóbulos, tá bom? Então, olha só,
como eu falei, maiores detalhes na disciplina de farmacotécnica. Mas eu apresento aqui para vocês uma diferença aí entre comprimido, dragem e cápsula, que são o carro-chefe, né? É o cartão de visita da forma farmacêutica sólida. Eu não tenho como falar de forma farmacêutica sólida se eu não fizer essa diferenciação, tá? Então, olha só. Comprimido, então olha aqui, ó, comprimido, nada mais é do que você pegar o princípio ativo junto com os recipientes, aí pode ser, ó, tá vendo? Então, o comprimidinho amarelinho, né? Então, pode ser que o princípio ativo seja amarelo, ou eu posso ter colocado um corante, né? Mas, ou seja, nada mais é do que pegar o princípio ativo, o recipiente, o corante, o conservante, né? Ou seja, pegar o princípio ativo e os adjuvantes farmacêuticos e comprimir, juntar todos, né? Fazer uma compressão, por isso que chama comprimido. Esse comprimido não tem nenhuma proteção gástrica. Eu não consigo, muitas vezes, mascarar o sabor amargo, né? Vocês já devem ter tido essa experiência de tomar um comprimido e sentir o gosto dele na boca, na garganta. Isso porque o comprimido, ele não tem como mascarar o sabor, né? Às vezes, por não ter essa camada de proteção, não ter nenhum revestimento, eu acabo expondo o sabor amargo do princípio ativo na boca do paciente. Mas nada mais é do que comprimir, juntar todo o princípio ativo mais os adjuvantes farmacêuticos. Tudo bem? Para eu mascarar esse sabor, o que eu faço? Uma draja. O que é essa draja? Nada mais é do que um comprimido com um revestimento, tá? Então, eu faço uma camada de revestimento nesse comprimido. Essa camada pode ser de açúcar ou de resina, e ela acaba mascarando esse sabor amargo e até facilitando a deglutição. Por ela ser lisinha, é mais fácil de engolir. Eu falo que a draja, o exemplo mais fácil da gente entender o que é draja é pegar um M&M, sabe aquele doce de chocolate? O M&M é o exemplo mais clássico de uma draja. Se você cortar esse M&M ao meio, você vai ver o quê? Você vai ver aquela casquinha de açúcar por fora e dentro o chocolate. Comparando, o que seria? A casquinha de açúcar nada mais é do que a proteção, e o chocolate lá do lado interno seria o princípio ativo e os adjuvantes farmacêuticos. Tudo bem? Então, draja nada mais é do que um comprimido revestido com uma camada de açúcar ou resina. Para quê? Para mascarar o sabor amargo e facilitar a deglutição, tá? E cápsula? Nós vimos lá no laboratório. A cápsula nada mais é do que 2 corpos de gelatina, né, que eu consigo abrir e fechar, e lá dentro eu coloco o princípio ativo e os recipientes, os conservantes, né? Eu coloco os adjuvantes farmacêuticos. E aí nessa cápsula ela tem que estar totalmente preenchida, por isso que a gente usa os recipientes, a gente fecha esse corpo de gelatina. Para que isso? Para facilitar a deglutição, né? E também para quê? Para mascarar o sabor amargo desse princípio ativo. E aí vocês devem lembrar que eu falei que a maioria das cápsulas, elas não são absorvidas no estômago. Essa gelatina, ela resiste ao pH estomacal e a sua absorção vai ser intestinal, tá bom? Em alguns casos não, em alguns casos essa cápsula acaba sendo dissolvida no estômago e o princípio ativo vai ter ação estomacal, tá? E a cápsula gelatinosa? Isso é um avanço, né, da tecnologia farmacêutica. Essa cápsula gelatinosa, molinha,
Vocês já devem conhecer Buscofen, Advil, Lufital, né? São todos cápsulas gelatinosas. Ela é uma cápsula de gelatina, então é uma gelatina, essa proteção. E lá dentro, o princípio ativo está na forma farmacêutica líquida, tá? Então tem um líquido lá dentro. Para que eu faço uma cápsula gelatinosa? Para que foi esse avanço farmacêutico? Justamente para a ação do medicamento ser mais rápida. Tudo que está na forma líquida, a absorção vai ser maior, vai ser mais rápida. Por quê? Porque eu não vou precisar diluir esse princípio ativo, né? Imagine eu tomando um comprimido, esse comprimido até chegar lá no meu estômago, ele vai ter que ser solubilizado naquele pH estomacal, então isso leva uma demanda de tempo mínima, mas leva. Já uma cápsula gelatinosa, pelo seu interior ter a presença então ali de um líquido, a absorção é mais rápida, o efeito vai ser mais rápido. Essas informações de absorção, vocês vão ver na matéria de farmacologia, tá? Provavelmente no segundo módulo também vocês vão ter essas informações do que facilita ou atrapalha a absorção de um princípio ativo, tá? Aí eu já deixo até um gancho aí para ser discutido lá na frente. Eu posso cortar comprimido, eu posso cortar uma drágia, eu posso abrir uma cápsula, seja ela de gelatina, né, dura, ou uma cápsula gelatinosa mole. A resposta sempre vai ser não, né? Porque se eu tenho uma cápsula, lembra, nós até discutimos isso. Se eu tenho uma cápsula, é porque essa proteção de gelatina serve para uma mascarar o sabor amargo e outra para não interferir na absorção. Comprimidos que tenham um corte no meio, vocês já viram que tem alguns comprimidos que tem uma marquinha? Comprimidos que tem esse sulco de corte, esse corte chama sulco. Esses sim podem ser cortados, os demais não, tá bom? Forma farmacêutica semissólida. Aqui nós estamos falando de formas farmacêuticas, de apresentações farmacêuticas que eu vou aplicar em cima de um tecido cutâneo, ou seja, da pele ou de uma mucosa, tá? Então, olha só, pomada, gel, creme, ungüentos e pastas. Nós vamos ver cada um deles lá na farmacotécnica. Mas eu já adianto para vocês diferença entre gel, pomada e creme. Está o que em ungüentos e pastas também, mas a carinha da forma farmacêutica semissólida é do gel, pomada e creme. É a absorção. Pomada é mais oleosa, a sua absorção é mais lenta, ela forma um filme de proteção sobre a pele. Creme é uma mistura entre óleo e água. Nossa, Amanda, mas eu sempre aprendi que óleo e água não se mistura. Mas na farmacotécnica a gente consegue fazer essa mistura. E nós vamos aprender isso lá nessa disciplina quando nós manipularmos um creme. E gel, ela tem a presença de álcool e água, então melhora a sua absorção. Tudo bem? Então, forma farmacêutica semissólida, ou a carinha dela, pomada, gel e creme. Mas existe os ungüentos e existe as pastas, tá? Geralmente essa forma farmacêutica sempre vai ser acondicionada em bisnagas ou em potes, certo? Vantagens, né? Vamos lá, de eu ter uma forma farmacêutica semissólida. Dependendo da ação, eu tenho uma ação local, indolor, eu não sinto gosto, né? Da formulação, a não ser que seja uma aplicação para mucosa da boca. Então, aí de repente eu posso até colocar um sabor, né? A xilocaína, o nome comercial é xilocaína, mas a fórmula, o princípio ativo é a lidocaína, que eu posso passar na boca, na mucosa, na gengiva, e eu coloco um sabor de laranja para mascarar o sabor amargo desse princípio ativo, tá bom? E a forma farmacêutica com maiores variedades de apresentações, a líquida, forma farmacêutica líquida.
soluções, suspensões, xarope, elixir, edulito, colírios, colutórios, soluções otológicas, soluções nasais e os injetáveis. Então, todas essas são formas farmacêuticas líquidas, né? Então, nós lá na farmacotécnica, nós iremos aprender a preparar uma solução e diferenciar também, né? O que é uma solução, o que é uma suspensão, o que é um xarope, tá? Todas essas formas farmacêuticas, elas têm uma ação rápida, né? Todas essas apresentações líquidas, perdão, elas têm uma absorção rápida, o efeito farmacológico mais rápido, justamente porque estão apresentados na forma de líquido. É mais fácil para ser administrado para criança, né? Mas existem algumas, não é porque é líquido que eu posso administrar em paciente infantil, não. Eu tenho algumas restrições. Às vezes eu posso fazer um xarope com dose de adulto e um xarope com dose de criança. Então, não vamos fazer isso de via de regra, mas geralmente produtos, né, formas farmacêuticas líquidas é de melhor facilidade para aplicação para crianças, certo? Lá na farmacotécnica nós vamos diferenciar o que é uma solução, o que é uma suspensão e o que é um xarope. E nós vamos manipular essas três formas farmacêuticas. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar hoje, bem light, né? Só para apresentar as formas farmacêuticas para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade ou queiram acrescentar alguma coisa, é só me chamar e a gente conversa sobre. Tá bom, turminha? Essa é a aula de hoje. A gente se vê em breve. Beijos, obrigada. Tchau, tchau.